perto da rodoviária, perto do terminal rodoviário e terminal de ônibus urbano. Então essa também tem sido uma luta nossa aqui, né? Nós estamos trabalhando junto à presidência para nos possibilitar, o prédio vai ser entregue até o final do ano, o anexo, e aí a Câmara, nessa parte aqui velha, né, antiga, a ocupação vai ser definida, e então a Câmara também já está estudando essa possibilidade, né? Só esse informe que eu gostaria de passar para vocês, e deixo aberto para que vocês possam agora apresentar, né, a pauta, as questões que vocês trouxeram para nós. Bom, eu vou falar em nome do Conselho 3. A nobre vereadora sabe que depois de muita luta a gente conseguiu, né, um espaço adequado, né, às nossas funções, né, ao nosso trabalho. A gente está assim, feliz pelo espaço, mas ainda falta muito para avançar, né? Porque nós temos várias questões, várias demandas aí que a gente não consegue caminhar, né? Nós temos a questão de materiais permanentes, né? Mesas, cadeiras que não são repostos há muito tempo, os arquivos nossos estão bem capengas, né? A parte de ventilação, nossas salas são muito quentes e a gente não tem assim a ventilação muito adequada, né? Tá faltando os ventiladores, né? A gente está solicitando junto à secretaria, parece que nós vamos ser ouvidos, mas até o momento ainda a gente não conseguiu esses ventiladores. Nós temos também a questão do nosso carro, né? Que o nosso carro ele não é plotado, então às vezes a gente fazer uma diligência, fazer uma verificação de uma denúncia em alguma comunidade, em loco ou à noite, às vezes assim pode colocar em risco a nossa segurança, né? Então são alguns itens que a gente pretende melhorar, né? Caso do nosso telefone, estão sempre dando problema, às vezes a população liga e aí chama e aí pensa que a gente não atende, mas não toca na sede, né? Então a gente tem uma série de problemas a ser resolvido, né? E aí, quando a senhora fala da gente poder estar ocupando aqui, né, esse prédio, a gente fica satisfeito e fica torcendo para que possa, né, vir dar certo. Porque seria muito importante os três conselhos trabalhando junto, evitaria tanto papel, tanta, né, a gente manda para lá, manda para cá, o conselho manda e a gente estaria junto, seria mais uma força, né, na cidade. E também gostaria já de deixar assim, né, já que vamos pensar no conselho, nos três conselhos de vir para cá, por que não a gente já não pontuar, né, o quarto e o quinto conselho, né, que é tão útil, né, para a nossa população, que a gente tem já 700 mil habitantes, e a gente pensa que nós estamos numa defasagem aí, a gente não está tendo perna para correr essa cidade tão grande só com 3 conselhos, né? Bom, enquanto Conselho 2, das estruturas dos conselhos, o Conselho 2 é a que está mais prejudicada, né? A sede do Conselho 2 que nós habitamos hoje não tem uma estrutura legal. Ultimamente a fiação tem apresentado muitas dificuldades. Esses dias mesmo, uma das fiações de uma das salas pegou fogo sozinha, sem ligar nada. Então foi bem assustador. Então é uma estrutura bem prejudicada, bem ruim. O que acontece? Nós estamos com uma negociação de uma casa na Rua Goiás, já com a Secretaria da Assistência, desde de outubro do ano passado. Estamos tentando negociar, tentando mudar de local, porém ainda não temos uma resposta. Era para a gente estar na reta final já de assinatura de contrato, porém esse contrato está demorando assim. Nós já estamos... Dia 15 de abril nós vamos ter uma audiência a respeito da estrutura dos conselhos e nós não temos... Dia 11. Lá no fórum, né? Dia 11. Dia 11.
e não temos resposta ainda dessa casa que estamos negociando desde de outubro do ano passado. Até hoje, nos outros conselhos eu não lembro, mas no Conselho 2 nós não temos uma placa de identificação. A população chega e fica procurando, não sabe onde é o conselho, né? Então isso complica bastante. Materiais permanentes também estão sucateados. O nosso carro eu não sei se eu dou risada ou se eu choro, porque até o cinto de segurança está com problema. Quanto a vir para o prédio da Câmara, nós pensamos até na questão de segurança para os conselheiros, seria muito importante, porque hoje nós sofremos ameaça da população, a gente está bem fragilizado ali, então na questão de segurança acho que seria essencial, acho que seria uma ótima oportunidade. Às vezes tem um atendimento de madrugada, até a sede do conselho, né? Pegar alguma O Conselho 3 está trabalhando de portão fechado. A pessoa tem que bater palma e a gente abrir, porque a semana passada a gente precisou chamar a Polícia Militar, porque nós fomos, né, ameaçados mesmo, né? E assim, foi muito tenso, né? E o próprio policial pediu para que a gente trabalhe com o portão fechado, né, para que a gente possa ter visão de quem que a gente vai, né, atender. É orientação da própria PM. Então, nós estamos, desde a semana passada, trabalhando com o portão trancado, né? As pessoas chegam, bate, a gente atende, mas a gente não tem deixado o portão aberto. Não tem guarda, não tem segurança nesse sentido, né? A gente está, só mulheres, e a gente está pleiteando assim também, para que coloque talvez o interfone para facilitar, né? Aí a gente fica com a segurança e com o interfone a gente identifica, né, a pessoa e seria bem mais prático, já que nós não temos uma segurança mesmo no local, né, de pessoa física, né? Mas aí a gente usaria o prédio, né? Isso. Bom, a respeito dessas situações, principalmente de materiais permanentes, né, a Rose levantou a questão do sucateamento, só para pautar, nós tivemos a última aquisição de bens, tanto de veículo quanto material permanente, em 2006, né, uma parceria com o BNDES, a antiga Rede Crescer, que propiciou isso aos 3 conselhos na ocasião. Porém, de lá para cá, os próprios veículos dos conselhos, com exceção do Conselho 1 que trocou em 2013, são veículos que não tiveram as devidas manutenções, né? Então, o fato de hoje não ter veículo é exatamente por isso, né? O carro do Conselho 1, que é o mais novo hoje, porém já está na mesma situação, não tem manutenção, não tem revisão que é feita. Então, assim, essa situação ela tem provocado um constrangimento, né? Nós tivemos uma situação agora recente com um carro novo do Conselho 1, que os 4 pneus estavam no arame. Nós tivemos que ameaçar a Secretaria de Assistência para que pudesse trocar. Como não houve a troca, o que fez? O motorista começou a correr em outras garagens de departamentos da Prefeitura para negociar pneu meia-vida. Quer dizer assim, chega a ser até ridículo para uma instituição enquanto Conselho Tutelar, da importância que é o Conselho Tutelar, né, passar por uma situação dessa. Aí nós entramos na questão de segurança, né? É outra situação constrangedora que os conselhos têm vivenciado nos últimos 2 anos. É uma instituição que deveria estar próxima da comunidade, né? Nós já tivemos situações mais tenebrosas no passado que foi se rompendo no decorrer dos anos. Porém, agora essa situação está retomando. Quando nós questionamos a Secretaria de Assistência, estou falando assistência porque é o nosso elo de ligação, isso é visto como reclamação, como picuinha, e não é picuinha, né? O Conselho 3 teve que mudar de prédio, onde a vida inteira, desde a sua criação, estava num local próprio, por conta dessas situações. Só que mostra que não foi só a mudança a questão. A questão está mais além, quer dizer, mudou para um prédio ótimo, de boa estrutura física, porém os problemas persistem. Quer dizer, como que um órgão como o Conselho Tutelar vai permanecer com as portas fechadas? Qual é a sensação
de segurança para os munícipes. Nós somos um órgão de proteção, garantia de defesa, se nós mesmos não temos garantia acuados ali. Então, assim, o Conselho 1 tem uma situação boa? Tem também. Porém, tem a situação da segurança. Ameaças são constantes. Né? E a dificuldade que nós estamos tendo nesse mandato, infelizmente, a gente já reclamou isso na comissão, tivemos a oportunidade de rebater isso com o secretário, embora ele insiste em negar, não tem tido um bom trânsito com a Secretaria de Assistência. E isso tem dificultado muito. Então, assim, coisas pequenas, né, de usos gerais, está sendo difícil conseguir. A gente voltou a viver os tempos do governo anterior, onde tudo era difícil conseguir. A gente só conseguia promessa, e as coisas não caminhavam. Né? A gente tinha a esperança de que com a mudança de governo, de termos um secretário que é promotor, embora esteja afastado, pudesse ter uma visão mais aberta. Está sendo ao contrário, a gente não está conseguindo essa abertura. Né? A gente reclama, ele se ofende com as reclamações, porém são situações que não se muda, a posição não altera em nada. Nós vamos ter audiência agora dia 11, de uma participação muito importante da Câmara, né, porque nasceu essa representação, nasceu da comissão interna aqui da Câmara, né, de questão de estrutura. Algumas coisas avançaram e outras continuam da mesma forma. Né, o que falar para o judiciário? O que avançou para os conselhos? Então, assim, infelizmente, a gente vira e mexe, tem que voltar a essa casa, né, para reclamar, para pedir o socorro, porque só assim nós somos ouvidos. Né? E qual a importância do Conselho Tutelar para a gestão pública? Independente de ser essa ou a anterior, qual a importância? É isso que a gente às vezes nos perguntamos. Né? Qual a importância que o Conselho Tutelar está tendo hoje? Né? Infelizmente não está tendo a visão e o cuidado que deveria se ter. Se não trata conselheiro tutelar como deveria tratar, o que será de nossas crianças e adolescentes? Quanto ao prédio, só para finalizar, seria uma excelente ideia. Inclusive, quando você trouxe a proposta a primeira vez, a gente começou a visualizar o prédio de Campinas, né? O formato do Conselho de Campinas. Seria a parte de baixo daqui do prédio da Câmara. O modelo seria idêntico, vamos pensar assim, com 3 ou com 4 ou com 5 conselhos, como a Rose falou, mas lá em Campinas funciona um sistema de senha, a pessoa, o munícipe chega, aí é conselho 3, ele não precisa ficar desesperado, o painel vai chamar o conselho 3, fulano, né, o conselho 1, então a própria recepção já vai direcionar para qual conselho é o munícipe, qual ele vai. Campinas funciona dessa forma, assim, é uma referência, né, algumas pessoas já conhecem, e seria um sonho, né, nós termos isso aqui em Ribeirão, né? Quiçá aconteça isso ano que vem. E Ribeirão não está muito longe né, lógico, em termos de população, mas nós também temos aqui 700 mil habitantes, né? E não é pouco, e a gente precisava, assim, pensar que quando as pessoas chegam ao Conselho Tutelar, isso é muito importante saber. Né? É porque tudo lhe foi violado, foi negado. Então chega lá para ter, né, a garantia da defesa do direito, né, da criança e do adolescente. Então eles chegam já fragilizados, né? Então, assim, se a gente tiver um local onde você pode já receber, né, as pessoas já bem, né? Não é um cubículo, ser bem acolhidas, não é um cubículo, não é um lugar que é como fala lá igual o Conselho 2, né? O Conselho 2 salubre, não, e assim, é tudo meio que improvisado, né? A gente precisa parar de tratar a infância e a juventude como um improviso, né? E a gente vai improvisando tudo, vai chegando material, aí você olha, já não é novo. Para nós chega tudo já de segunda mão, entendeu? Nossos computadores, não é que a gente reclama, sabe? É igual o Glauber disse, nosso secretário às vezes fala, vocês gostam de ficar reclamando, leva para o lado, mas não é, nós queremos trabalhar com qualidade, porque a população merece esse respeito, né?
principalmente essa camada da sociedade que nos procura, né, que já são tão fragilizadas. Eles precisam de ter um atendimento, né, que é onde eles se sintam bem, né? Deixa eu fazer uma pergunta. Vocês têm uma rubrica orçamentária, né? Sim. Quanto que vocês têm utilizado em termos dessa previsão orçamentária, né? Como que tem sido esse trâmite? Vocês fazem a solicitação, ela é negada, como que... Normalmente é isso que tem ocorrido, Glaucia. Inclusive, uma pergunta bem colocada por você, nós tivemos um problema recorrente agora, recente, com relação a dinheiro para fazer capacitação. Nós temos esse orçamento que está hoje alocado dentro da Secretaria de Assistência, porém, para nossa surpresa, coisa que nunca houve antes, é de que nós não poderíamos utilizar esse recurso enquanto conselheiros. Nós teríamos que arrumar um funcionário público para que pudesse fazer a retirada, pudesse fazer o empenho, né? E nunca houve. Aí a resposta que nós obtivemos era que o Tribunal de Contas havia feito esse questionamento. Porém, nós questionamos a base legal disso, porque tem a previsão legal, está previsto no Estatuto, não foi nos fornecido. Temos sim pedido esses recursos quando necessário, porém a resposta é sempre a mesma. O orçamento é virtual, não tem o recurso, né? Aquelas coisas que a gente já sabe, né? Mas pequenas aquisições aí para comprar dentro do orçamento é previsto isso, né? Os materiais de consumo, os bens permanentes, as capacitações, né? A formação, né? Porque teve um tempo que a gente tinha jornal, né? Revista, acesso a livros, porque tudo isso é importante para o conselheiro tutelar, né? A formação dele. E não há uma transparência, né? A gente não tem isso é gasto com isso, né? A gente não tem essa transparência para saber para onde, com que está sendo gasto esse dinheiro. Eu vou fazer a solicitação via requerimento amanhã, na sessão de amanhã. Eu faço uma solicitação via requerimento dentro dessa rubrica, nos últimos 3 anos, como tem sido utilizado. Isso, porque era uma questão, Glaucia, que não é de hoje, é bem da verdade, né? Não dá para jogar a responsabilidade nesse governo. É uma questão que foi ficando obscura já há alguns anos, né? Pelo menos nos últimos 4, 5 anos. Né? Porque anteriormente a isso, nós tínhamos uma planilha de custo que a Secretaria nos fornecia, lá estava discriminado, como a Rose falou, jornais, revista, capacitação, viagens, tudo já discriminado, manutenção do veículo, prolabore, tudo discriminado numa planilha. E com o tempo isso foi se perdendo. O governo passou a não fornecer mais esses dados. Já faz um bom tempo, né? Você pode encaminhar para a comissão os últimos relatórios? Modelo. O modelo? Sem problema. Aí teria que ser até amanhã, pode ser? Pode. Pode ser por fax ou... Chegando no conselho eu já envio já. Porque em cima dessas informações nós vamos fazer a solicitação das informações atuais, né? A atualização dessas informações. E aproveitando a comissão, Glaucia, assim, nós levamos a situação ao judiciário, ele colocou como questões pontuais. É que a comissão pudesse olhar essa questão das capacitações, né? Porque assim, aonde está a base legal de que conselheiro não pode utilizar do próprio orçamento, né? Porque assim, virão outras capacitações, esse ano é ano de Encontro Nacional de Conselheiro, e aí toda vez é uma humilhação para você conseguir ter acesso ao dinheiro que pertence ao próprio órgão. Né, para que conselheiros, uma vez que o município não fornece essas capacitações, forneceu só em 2016, nós já estamos em 2018, né, e não teve outra capacitação, outros municípios oferecem. Então, quer dizer, nós nos colocamos à disposição, porque nós queremos se atualizar, se reciclar, porém não temos nem acesso no município, nem acesso em outros municípios que oferecem. E isso assim, outra parte também, essa parte que o Glauber falou, mas tem uma parte que também é muito interessante. Independente da gente ter capacitação dentro do nosso município, é importante que os conselheiros tutelares participem de fóruns, participem de debate, porque, olha, às vezes a gente vai nesses lugares, tem cidadezinha que é desse tamanhozinho representada lá, e às vezes, né, a gente fala assim, olha, quase que a gente não vê, e Ribeirão é uma cidade tão grande, né, e aí, porque ali a gente
tem voz, a gente tem vez, então a gente leva também o nome da nossa cidade, e é importante para que as pessoas que estejam lá vejam que a nossa cidade está empenhada em capacitar, em formar o conselheiro tutelar, né? E sem contar também, Rose, que Ribeirão Preto é uma referência. Todas Sim. as cidades da região olham para nós, como nós fazemos as políticas públicas. Então, vocês com certeza, vocês são uma referência para a região. Então, ir lá, né, essa troca, vai atualizando, pega novas informações, né, algumas experiências estão dando certo. Sim. Então, é lamentável. Eu lembro, eu participava dos encontros, né, a gente sempre ia, os conselheiros aqui, porque eu era conselheira, a gente estava sempre participando, né. Agora, eu estranho essa leitura que eles estão fazendo, porque no caso aqui do vereador, né, eu não posso fazer um empenho em meu nome, né, mas quem faz o empenho, a autorização de viagem sai em nome de um assessor, né, que também não é um funcionário público, não é um servidor, ele é um cargo comissionado, né. Então, assim, eu acho que precisaria de fazer uma interpretação diferente, né? É o mesmo Tribunal de Contas que avalia as contas da Câmara e as contas do Executivo, né? Talvez como sugestão, Glaucia, então que se indicasse alguém para que houvesse essas retiradas. Um funcionário ali Vocês estão sem administrativo, né? Nós não temos. Então, o administrativo pode fazer, né? Depois da prestação de contas, né? Então, eu acho que assim, tem caminho, sim. Acho que talvez poderia ser definido, porque assim, o servidor também fica numa situação constrangedora. Eu vou me colocar à disposição, e aí? Né? Então, se for algo que já está... que nem a Fazenda, na ocasião, sugeriu que fosse o nosso diretor financeiro, que no caso seria o Zé Carlos. Ele pulou fora. Não, eu não quero assumir essa função. Ele já é o diretor financeiro. Nada mais natural que fosse ele. Porém, ele não... E é servidor de carreira também. Não se colocou à disposição. Então, que pudesse ser algo no papel, na lei, algo que pudesse ser definitivo, né? Isso faz parte, eu creio, assim, da lei, são atribuições do Conselho Tutelar, atribuições do Conselho Municipal dos Direitos, né? Então, a gente tem que buscar um caminho, né? Eu não sei até que parte, né? Porque acho que talvez até consiga um intento, porque com essa dificuldade a gente vai ficando desanimado. A gente tem vários convites, várias coisas chegando para essas capacitações, e a gente pensa naquele embrolho que vai ser naquela luta, naquela labuta, a gente já desiste. Você entendeu? É um problema. Primeiro nós colocávamos do bolso para ir, né? Hoje já com as condições econômicas já não dá mais a fazer isso. Então, mas a gente foi em muitas capacitações com recurso próprio. Né? Aí o CMDCA coloca a falta, porque nós não comunicamos, nós pedimos empenho de viagem, então a gente foi passear. É complicado. As duas formas é complicado. É complicado, Já que você tocou no assunto da questão financeira, né, e teve algumas questões da pauta, já melhorou, né, da questão mesmo da remuneração, né, dos conselheiros, deu uma melhorada em termos, pelo menos teve uma revisão, né, Deu uma atualizada, né? Uma atualizada. Agora, tem outras questões também que vocês gostariam de colocar com relação a férias, 13º, tem alguma? Vai falar, Camila? Pode falar. Hoje, o CMDCA, a Secretaria da Assistência, coloca que o conselheiro ele tem que tirar 30 dias de férias seguido, né? Então, não podendo dividir e fracionar. Aí fica difícil, porque às vezes o conselho, na dinâmica que nós trabalhamos, necessita do conselheiro ali, né? Se ele tira 15 dias, nos outros 15 dias ele está lá, e aí no outro mês tira o outro, então não dificulta tanto o nosso trabalho. Então a gente queria ver a possibilidade de fracionar essas férias, como os outros servidores têm o direito também, né? Mas que essa possibilidade fosse opcional, porque tem também os conselheiros que têm filhos, e aí tira férias com os filhos, né? Então, se fosse opcional, melhor ainda, se a gente tivesse essa possibilidade. Vocês têm resposta oficial disso? Pelo CMDCA. Só pelo CMDCA, só? Só pelo CMDCA. Na verdade, sempre a consulta ao jurídico, que nunca vem, né, se no papel, na verdade, vem transmitida pela presidência ou
algum membro da comissão de acompanhamento dos conselhos tutelares. A lei não traz isso. A lei diz que o conselheiro terá direito a gozo anual de férias. Ela não fala se é 30, se é 15, se é fracionado ou não. O governo anterior tinha dificuldade de fazer essa interpretação, né? De que é gozo anual, não quer dizer que tem que ser 30 dias. Chegaram no governo anterior ainda a interpretar que nós tínhamos que tirar férias com o mês fechado, do dia 1º ao dia 30, coisa que a lei também não diz. Que não poderia eu sair dia 15 e voltar no dia 15 do mês seguinte, porque não era mês fechado. Então, assim, são coisas que não está na lei, que busca auxílio ao jurídico, o CMDCA, porém não traz uma resposta concreta. Plausível. A própria Secretaria de Assistência, o RH entende que poderia ser fracionada, mas internamente a diretoria entende que não. E aí você, como a Camila bem disse, né? Um conselheiro ficar ausente por 30 dias do conselho é muito tempo, porque dentro disso nós temos plantões, né? A decisão do colegiado, nós somos um colegiado, então a decisão tem que ser colegiada. Então, com 30 dias, às vezes você tem um ou outro que sai para uma reunião, outro. Então a gente sempre fica em defasagem. Então, 30 dias, ela acarreta prejuízo nas funções, né? O Conselho 2, que eu diga, né? Que aí Sim. Pegou uma conselheira de folga, de férias, aí pegou um plantão, trabalhando... um conselheiro afastado, né? Porque pode acontecer de um conselheiro afastar, e aí... então, quer dizer, fica ruim. É uma coisa que a gente está... encontrando um entrave aí para poder dividir essas férias, né? Até para que a gente possa prestar um serviço realmente bom, né, para a população. E eu pesquisando, Glaucia, eu até trouxe aqui um documento, eu pesquisando, né, a CLT, então eu coloquei por analogia, né, que lá na lei 5.452, 43, artigo 134, no parágrafo 1º, né, ele fala que, havendo, né, dificuldades de seguir, né, o 30 dias de férias, o empregador pode rever as questões, né? Então é lógico que nós não somos regidos pela CLT, mas a gente pode usar como uma analogia esse... E a própria operação da CLT já traz isso agora, né? Então eu acho que a gente pode dar... Dou sim. Bom, nós vamos também... A gente vai fazer uma consulta jurídica aqui na Câmara e ver se dá para respaldar, né, essa questão para encaminhar, então, para o CMDCA e para a Secretaria de Assistência, tá? Então a gente faz uma consulta dentro do que vocês já colocaram para a gente avançar. Mais alguma coisa? Aí tem a questão que eu não sei, porque a gente já teve uma parte, a gente já conversou juridicamente, né? Vamos ver o que a gente pode avançar aí, não sei se questão do vereador, né? Acho que nessa parte aí, como vereador, não poderia ajudar, que é a questão, porque gera gasto ao município, né? A questão do nosso ticket, do nosso alimentação. Isso também é de suma importância para o conselheiro, né? Porque são várias vezes na semana, a gente entra 8 horas, 10 para as 8 a gente está no conselho, sai 7 horas da noite, né? E aí, às vezes, tem reunião, tem isso, tem aquilo, e aí a gente tiver ali um adicional da alimentação, alguma coisa, a gente pode, né, facilitar a nossa vida, né, em referente a nossa almoço diário, né, Glauber? Talvez, Glaucio, não sei se, né, na legislatura anterior, aqui na casa, porque foi a casa que nos auxiliou muito com a questão dessa alteração da lei, deixou-se uma brecha quando tratou da questão dos valores pro labore, né, na ocasião o Cícero trouxe essa situação, que era mais uma questão política, mas lógico que envolve o governo, né, tem que ter a sensibilidade do governo.
que não traz, não vai onerar o município, até porque o próprio orçamento do conselho, ele já, dentro dele próprio, já supriria esses valores, né? Mesmo sendo um valor do funcionário de 40 horas semanais, né, que hoje é R$ 820, não traria ônus maiores financeiro para o município, porque já está previsto no orçamento, né, dos próprios conselhos tutelares. E são 15 conselheiros apenas. Então, assim, o custo disso, a gente até fez uma planilhinha, nós tivemos na ocasião um vereador que se tinha proposto a nos ajudar, mas acabou não avançando. Mas nós fizemos esses levantamentos, se você quiser também eu te encaminho, bem especificado, assim, os valores que daria isso, o custo disso tudo. Então, assim, é muito irrisório o valor, né? Mas é lógico, precisa da questão da sensibilização do governo, né? E talvez a casa possa, via o seu mandato, né, a comissão que tanto tem nos auxiliado, convencer o nosso secretário de governo, que já tanto fez pelos conselhos tutelares de Ribeirão Preto, né, o Nicanor Lopes, né, em ocasiões passadas, né, que assim, acho que dá para avançar se houver interesse do governo. Não, perfeito. Eu vou pedir para vocês, para nós, nos respalda toda essa documentação que vocês já têm, essa história de luta, de reivindicações. Então, a gente entra, né, dando sequência ao que vocês já fizeram. Então, se vocês puderem nos respaldar com essa documentação, tanto das férias, né, do Vale Alimentação, né, isso para nós é importante. Nós temos, sim, esse interesse de apoiar, de fortalecer o trabalho de vocês, né, e a gente vai estar, sim, aí trabalhando nessa questão. Tranquilo. Certo. Importante. Uma outra pergunta que eu faço. Mas depois eu vou lembrar aqui. Também não. Agora, referente à estrutura, Glaucia, até que você pensei, não sei se via comissão ainda ou via Câmara teria uma possibilidade de... Nós tínhamos aquele convênio com o governo federal, e não era nem convênio, né? Era o programa de fortalecimento dos conselhos tutelares, que foi onde gerou os kits, embora era no governo anterior a este que está, mas tem outras emendas nesse sentido para fortalecer os conselhos tutelares, né? Que Ribeirão pudesse ter projetos, porque aí é uma crítica que nós tínhamos com o governo anterior, da Secretaria de Assistência, não ter projetos. Porque o que Brasília pede? Mande o projeto que nós tentamos viabilizar. E hoje o Da Justiça, não? da Justiça seria. Da Justiça? Da Justiça. Direitos Humanos? Mas era via Ministério da Justiça na ocasião, né, ali que estava. Porque, assim, não digo nem um kit completo hoje, porque acho que a necessidade maior dos conselheiros não é nenhuma impressora, não é uma geladeira, né? Acho que o carro, até por questões de segurança, do atendimento e do próprio conselheiro em si, né, eu acho que hoje é o mais importante para, principalmente, o Conselho 2 e 3. Os carros, ora não tem carro porque está com o motor fundido, ou está sem pneu, está sem gasolina. Então, assim, do Conselho 1, digamos assim, está no céu ainda, né? O carro é de 2013, o outro é 2005, 2006. O modelo 2005, ano 2006. Então, assim, muito sucateado. Então, talvez, não sei se via comissão ou você própria, tentasse uma emenda via deputado, alguma outra coisa. Porque a gente faz essa pesquisa sempre, e a resposta que a gente sempre tem fala assim, olha, se vocês encaminharem o projeto, né, com certeza nós vão até ser tínhamos contemplados, né? Um deputado aqui da nossa cidade, via um vereador daqui da casa, porém nós tivemos uma resposta não muito agradável, né? Por questão de, acho que eu não vou falar o nome, mas ele disse que não era um tipo de emenda que interessava a ele, né? Aí a gente ficou, poxa, criança e adolescente não é uma emenda que interessa, o que interessa então? Né? Ele é líder do governo hoje, né? na Câmara Federal. Mas tem possibilidade, tem caminhos. Talvez, enquanto parlamentar, eu acho que você poderia nos auxiliar. Prazo também? Já está fora do prazo agora, né? Não tem prazo. Eu vou lembrar o nome da emenda. Eu te passo também o nome da emenda. É uma emenda que é de estrutura, né? Isso. De estrutura e fortalecimento dos conselhos tutelares, né? Então, isso aí ele atende a todo, né? É nacional, né?
Mas tem uma emenda que é fora do kit. Uma emenda que você tem possibilidade de tirar do fundo, dinheiro de fundo perdido, alguma coisa assim. Né? Ele até chegou a fazer a pesquisa, o assessor dele fez o levantamento, nós ligamos no gabinete em Brasília, a assessora dele fez todo o mapeamento, só que aí na hora de dar a canetada ele falou, não é do meu interesse. Né? Mas talvez a gente possa conseguir agora também via mandato da Gláucia. A gente vai pensar nessa, porque é época de eleição agora, né? Sendo época de eleição, então os políticos têm interesse, né? Ainda mais agora, né? Tá Principalmente na boca agora. da eleição, né? Então a gente vamos pensar. Tive uma ideia, depois eu vou compartilhar com a Camila, ver se ela topar, fazer uma abordagem. Muito bom. Eu acho que é isso que a gente teria que discutir, né? Eu quero fazer... Até peço desculpa dos outros membros não estarem aqui, porque foi em cima da hora, não deu para os outros membros estarem presentes. Mas nós vamos tentar fazer isso com mais frequência, né? Com pelo menos tentar uns 2 meses, pode ser? Pode ser. Porque aí a gente vê o que avançou, o que ficou, né? E a gente, ou fora disso também, né? Fica à vontade de nos procurar. Mas aí a gente podia marcar, né, de 2 em 2 meses essa reunião. Eu não combinei com meus amigos aqui não, mas uma angústia que tem, e creio, embora não conversamos antes, mas é uma angústia que talvez a comissão pudesse trabalhar, Gláucia, é o número de crianças e adolescentes que tem crescido na rua. Fiz esse questionamento para o Isaías, da abordagem social, ele rebateu, disse que não houve um aumento. Só que é notório que você anda na rua, você vê um número crescente. E nós nos sentimos impotentes em fazer algo. Né? Nós tínhamos no passado a pedagogia de rua, que era um trabalho que conseguia absolver de uma certa maneira esse trabalho, porque havia o trabalho de reaproximação, de pegar confiança, criar vínculo. Né? E hoje, infelizmente, já desde a equipe passada que nós temos visto, é uma certa dificuldade, inclusive, de tocar no menino que está na rua. A EPTV essa semana perturbou lá no Conselho 1 que eles queriam uma entrevista sobre um menino que roubou uma casa, lá perto da Fiuza. Nós não temos o que falar. Primeiro que é a polícia, aí fica naquela situação de joga um para o outro. E o munícipe que está na outra ponta, ele liga no 61, ele liga no conselho, ele liga na abordagem, ele liga na polícia, aí fala, eu faço o quê? Talvez fosse um debate, tivesse na hora de levantar esse debate, o que podemos fazer, qual o caminho que podemos seguir enquanto política pública para essas crianças. Porque a gente percebe hoje que não é criança, menino, convivência de rua, é menino em situação de rua. Ele volta para suas casas no decorrer do dia. Né? Então, assim, o que pode ser feito nessa situação? Talvez um debate a comissão pudesse trazer, não sei se a título de fórum, seminário, pudesse trazer pessoas, né, para discutir o que ser feito. A gente já teve, assim, quando a gente está muito tempo na área da infância, né? A gente já teve um boom desse em 2007. Aí. Aí a gente trouxe, chamamos uma audiência pública, junto com os comerciantes, junto com a população, com campanhas. Eu acho que passou da hora da gente tomar essa iniciativa novamente de fazer isso, com campanhas, né, para solucionar isso e de fato entender aonde começa, o que é meu, o que não é, o que é da polícia, o que é do conselho, o que é, né, o que é abordagem. Então eu acho que nós precisamos novamente fazer isso, que como o Glauber disse, as crianças estão na rua, elas não são da rua, elas têm, né, para onde voltar no final da tarde. E agora a gente precisa saber o que leva eles a ficarem tanto ali, né? E aí a gente precisa... Fiuza, o Extra, o centro agora aumentou bastante também, né? O calçadão, principalmente. Né? Nós tivemos até falei para a menina da IPTV, usamos como referência daquele trabalho de 2007, o que aconteceu com a Independência. Que antigamente o ponto de concentração era o Pão de Açúcar. Com o trabalho que foi feito, o Ministério Público, Secretaria de Assistência, na ocasião, Conselhos Tutelares, acabou. A Independência você não vê menino vendendo pano de prato, não vê vendendo bala, não vê nada. Concentração agora é Fiuza, porque os comerciantes ainda entendem, porque eles não levam isso para os seus clientes, que se não der, vai ser o melhor caminho. Né?
Quando o Pão de Açúcar fez essa conscientização com seus próprios clientes, acabou. Né? Começou a divulgar panfletos, cartazes dentro do próprio mercado. Né? E hoje, infelizmente, não tem esse entendimento. E o agravante na Fiuza, que alguns comerciantes, eles são amigos de alguns políticos. Então, eles acham que as coisas se resolvem num passe de mágica. Eu sou amigo do fulano, resolva o meu problema. Né? E não é assim. A gente se entende que é um problema social da ausência da política pública. E é necessário que todo mundo, né, porque nós todos somos co-participantes, então é necessário os comerciantes virem debater, a população, né, e todos os órgãos aí de defesa, de garantia, também debater e com campanhas, né, com outdoor. Eu acho que é muito importante a questão de falar, não dê esmola, não compre. Né, isso é muito importante, porque a gente ouve falar, que bonitinho, né? Ele está trabalhando, vou ajudar. Isso não está ajudando, né? Então a gente precisa. É verdade. Não, está anotado aqui, vamos ver se. Porque é uma área de interesse meu. Né? Não, e é muito interessante. Interessante do ponto de vista, né? A gente até faz o recorte social, Gláucia, nessa questão, né? Na periferia pode, mas na Zona Sul não pode. Porque aos olhos, né, não agrada. Então, assim, é muito complicado. E dá a sensação de que, principalmente os conselhos, né, que aí acaba, roda e cai no conselho. O que os conselhos estão fazendo? Né? Nada. Discutindo, né? Política pública, né? Que é o papel, né? Bom, eu quero abrir para vocês fazerem as considerações finais, né? Dentro do que tenha ficado. Sim, primeiramente eu quero agradecer a vereadora Gláucia pela iniciativa dessa comissão e eu creio que é importante nós continuarmos mesmo com essa comissão para avançarmos, né, em todos esses casos, em políticas de atendimento também, viu? Então, muito obrigada por tudo. Eu também gostaria, né, de agradecer, sabendo assim do seu compromisso sempre, né, na área da infância e dos adolescentes, e ter montado aqui, né, junto à Câmara, essa comissão, que é muito importante, que a gente, embora a gente veio aqui, reclamou, mas às vezes a gente teve muitas conquistas. Sim. Né, mas, assim, agradecer a esse espaço, né, e que a gente possa sair daqui, né, no final, assim, contemplados em algumas melhorias para o nosso órgão. Também agradecer aos meus amigos, meus companheiros, né, de trabalho, que a gente nunca perca a esperança, né, e a fé, né. Também queria agradecer, Gláucia, mais uma vez a Câmara, né, que mais uma vez nos abre a porta, como várias outras vezes, né, e que tem sido nosso auxílio, né, nosso socorro, né, nos últimos tempos, seja para coisas boas e coisas ruins, né. Alguns avanços a gente conseguiram com a ajuda e colaboração dessa casa, né. Esperamos conseguir avançar em outras lutas, em outras linhas de frente também, que essa casa possa estar junto conosco, né. Agradecer o teu trabalho à frente dessa comissão, né, que tem trazido grandes avanços, grandes discussões, né, como o próprio ação civil pública da estruturação dos conselhos tutelares, né, que nasceu aqui na casa, um trabalho seu, e que aos poucos está avançando. Tem algumas coisas que precisam ser avançado, mas muita coisa já caminhou. Então, agradecer mesmo esse espaço, né, que possamos ter outros momentos como esse. Uma coisa que eu esqueci de falar é que nós temos aqui na Câmara a Escola do Parlamento. Tem que estar ligado, senão não aparece lá. A Escola do Parlamento, né, que até o Edgar que está à frente. E eu estava pensando da gente trabalhar uma capacitação, né, uma formação através da Escola do Parlamento, porque a Escola do Parlamento ela tem uma abrangência muito grande, com vários profissionais da rede. Depois eu queria conversar com vocês, então, sobre isso, talvez no dia do estatuto, né, no dia do ECA, alguma coisa assim para a gente pensar.
Eu já tive a honra, o privilégio, né? E outra coisa também que é importante, além da capacitação, eu fui convidada para falar um pouco do Estatuto. Então, na época, veio algumas escolas, alguns professores, alguns alunos, e aí a gente pôde debater o Estatuto, tirar algumas dúvidas. Isso também é muito importante e cabe dentro desse projeto. Então, vamos ver qual seria o foco, né? Se é bom. Profissionais da rede, né? Como que a gente trabalha, a gente marca uma reunião com o Edgar. Sim. Tá bom? Muito bom. Bom, queria agradecer a Patrícia pela assessoria, pelo apoio na nossa doutora Patrícia, na nossa reunião, o André Jorge também aqui nos assessorando, a presença dos conselheiros, da Rose, do Glauber e da Camila, e dizer que saímos aqui com vários compromissos, várias atividades, né? E dentro da possibilidade de avanço, né, a gente vai estar comunicando, nos reunindo novamente, mas com certeza, pelo menos daqui a 2 meses, a gente pretende estar junto para dar continuidade às nossas discussões. Agradeço a presença de todos e declaro encerrada essa reunião da Comissão Permanente da Criança, Adolescente, do Idoso e da Mulher Vítima de Violência. Obrigada.